Sofia acordou sobressaltada com o toque insistente do telefone, o coração acelerado como se pressentisse o caos. Era o Hospital de Lisboa, informando que seus pais haviam sofrido um acidente fatal na estrada para o Porto, deixando-a órfã em um instante. Mas o verdadeiro choque veio horas depois, quando seus irmãos, reunidos na casa familiar, declararam que ela não fazia mais parte da herança, alegando que sua escolha de vida desonrava a memória dos pais. A dor lancinante invadiu Sofia enquanto dirigia pelas ruas estreitas de Alfama, as lágrimas borrando as luzes dos postes. Aos 28 anos, ela sempre soubera que sua orientação sexual era um ponto de tensão na família conservadora, mas os pais, Maria e João, haviam sido seu escudo. Quando se assumira aos 20, eles a abraçaram, dizendo que o amor era amor, independentemente de gênero. Você é nossa filha, Sofia, e isso nunca muda, dissera a mãe, com os olhos cheios de compreensão. O pai, um pescador aposentado de Setúbal, assentira, embora com uma reserva inicial que o tempo dissipara. Eles a apoiaram quando ela se mudou para Lisboa para estudar arte e até conheceram Ana, sua namorada, em um jantar awkward mas genuíno. Agora, com eles mortos em um capotamento na A1, tudo desmoronava. Seus irmãos, Pedro e Rita, mais velhos e enraizados nas tradições católicas do interior, nunca aceitaram. Pedro, 35 anos, empresário bem-sucedido em Braga, sempre a olhara com desdém, murmurando sobre pecado e vergonha familiar. Rita, 32, professora em Coimbra, fingia tolerância, mas suas palavras venenosas surgiam em momentos de fraqueza. Os pais te mimavam demais, Sofia. Isso não é natural, dissera ela uma vez, durante uma ceia de Natal. Chegando ao apartamento que dividia com Ana, Sofia desabou no sofá, o corpo tremendo. Ana, 30 anos, uma arquiteta talentosa com raízes no Alentejo, a encontrou assim e a envolveu em um abraço apertado. O que aconteceu, amor? Fala comigo. Sofia contou tudo, a voz entrecortada, o acidente, a ligação e, pior, a reunião improvisada onde Pedro anunciara que a casa da família, as poupanças e até as joias da mãe seriam divididas apenas entre ele e Rita. Eles disseram que eu não mereço, que minha vida com você os envergonha. Como se eu fosse uma estranha. Ana ouviu em silêncio, sua mão acariciando as costas de Sofia, mas internamente, uma raiva fervia. Ela própria viera de uma família liberal, mas conhecia as pressões sociais em Portugal, onde o casamento igualitário era lei desde 2010, mas o preconceito persistia em camadas profundas da sociedade. Vamos lutar por isso, Sofia. Você tem direitos. Não podem te excluir assim. Mas Sofia hesitava, o conflito interno dilacerando. Lutar significava expor a família em tribunal, manchar a memória dos pais que tanto amaram. Não lutar era aceitar a rejeição, como se sua identidade fosse um crime. Nos dias seguintes, a tensão escalou. Pedro ligou, a voz fria, não venha ao funeral se trouxer essa companheira. Os pais merecem respeito. Sofia desligou, furiosa, mas o dúvida corroía, e se ele estivesse certo? E se sua orientação tivesse acelerado o estresse dos pais, contribuindo indiretamente para o acidente? Ana a confrontou, par com isso. Seus pais te amavam. Foram seus irmãos que sempre envenenaram tudo. Elas discutiram, Ana defendendo uma ação legal imediata, Sofia temendo o abismo familiar. Enquanto preparava o luto, Sofia recordou momentos felizes, piqueniques em Sintra com os pais, onde riam de suas pinturas abstratas, e Ana se juntando, trazendo vinhos do Douro. Mas agora, o velório se aproximava, e ela precisava decidir, confrontar ou ceder? A sociedade portuguesa, com sua mistura de progresso e conservadorismo, a pressionava. Amigos LGBT incentivavam a lutar, citando leis antidiscriminação, mas vizinhos sussurravam, e quando velhos preconceitos. No dia do enterro, em um cemitério chuvoso de Lisboa, Sofia chegou sozinha, como exigido. Pedro e Rita ignoraram, distribuindo condolências aos parentes distantes. Ela chorou sobre os caixões, sussurrando a Deus, mas ao sair, Rita a puxou de lado. Isso é o melhor para todos. Aceite e siga sua vida. Alternativa. A palavra alternativa cortou como uma faca, despertando algo em Sofia.
Naquela noite, com Ana ao lado, ela contratou um advogado. A batalha começava, mas o preço seria alto, laços rompidos, segredos expostos e a dúvida eterna sobre o que os pais realmente pensariam. A investigação do acidente revelou negligência. O pai dirigia cansado após uma discussão familiar. Sofia se perguntou se o tema era ela. Ana apoiou, mas tensões surgiam. Ana queria um compromisso público, Sofia temia mais rejeição. Em uma sessão com o terapeuta, Sofia desabafou: sinto que traio meus pais ao lutar, mas traio a mim mesma se não o fizer. O terapeuta assentiu: o amor não é condicional, Sofia. Seus irmãos projetam seu preconceito. Semanas depois, o testamento foi lido. Os pais haviam deixado tudo equali, mas Pedro alegava uma cláusula moral inventada. O advogado de Sofia riu: isso não existe na lei portuguesa. A corte marcou uma audiência e o drama familiar se tornava público. Jornais locais sussurravam sobre a herdeira lésbica deserdada, alimentando debates sociais. Sofia enfrentava olhares na rua, mas Ana ancorava: estamos juntas nisso. Porém, uma traição veio. Rita, fingindo reconciliação, gravou uma conversa onde Sofia admitia dúvidas sobre sua orientação na juventude. Use isso no tribunal, pensou Rita, mas o plano vazou. Sofia se sentiu traída ao máximo, questionando se valia a pena. Por que lutar por gente que me odeia? Ana respondeu: porque é seu direito e honra seus pais. O alto trão se aproximava, com depoimentos e revelações. Sofia preparava seu testemunho, o coração pesado com o custo emocional. A audiência no Tribunal de Lisboa era um caldeirão de emoções, com advogados trocando olhares afiados e parentes distantes ocupando os bancos. Sofia sentou-se ao lado de seu defensor, o suor frio escorrendo pelas costas, enquanto Pedro e Rita, representados por um advogado conservador de Porto, apresentavam sua versão, que os pais, em conversas privadas, expressaram desejo de excluir Sofia por desonra. Mas Sofia sabia que era mentira, os pais nunca diriam isso. O juiz, uma mulher de meia idade com ar imparcial, chamou Sofia ao banco. Conte-nos sobre sua relação com seus pais, Sr. Oliveira. Sofia respirou fundo, a voz trêmula no início. Eles me amavam incondicionalmente. Quando me assumi como lésbica, eles me apoiaram. Minha mãe disse que o amor era maior que tradições. O advogado adversário interrompeu: mas e as discussões familiares? Não causavam estresse? Sofia hesitou, recordando brigas onde Pedro acusava: você está destruindo nossa família. Mas ela rebateu: o estresse vinha do preconceito deles, não de mim. Ana assistia da plateia, os punhos cerrados. Ela própria tempos depois, descrevendo jantares com os pais de Sofia, eles nos recebiam com abraços. João até brincava sobre netos adotivos. O tribunal riu levemente, mas Pedro franziu a testa, sussurrando para Rita. A traição veio à tona quando o advogado de Sofia apresentou a gravação vazada de Rita. Isso é manipulação, exclamou Rita, corando. O juiz advertiu: isso cheira a má-fé. Fora do tribunal, a pressão social intensificava. Amigos de Sofia compartilharam histórias semelhantes. Uma prima em Faro deserdada por ser gay, um colega em Lisboa lutando contra a discriminação no trabalho. A mídia cobria o caso, com artigos no Público debatendo herança versus identidade. O preconceito persiste em Portugal? Sofia recebia mensagens de apoio de grupos LGBT como a ILGA, mas também ameaças anônimas. Volte para o armário, pecadora. Internamente, Sofia lutava com culpa. Em noites insones, questionava: e se eu tivesse escondido? Meus pais estariam vivos? Ana a confrontava: isso é o preconceito internalizado falando. Você merece ser você. Mas Ana também sofria. Sua família, embora aceitadora, a pressionava a não se envolver tanto, temendo repercussões profissionais. Minha carreira como arquiteta depende de clientes conservadores, admitiu Ana uma noite, após uma discussão acalorada. Sofia decidiu confrontar Pedro pessoalmente, em um café encheado. Porquê? Porque me odeiam tanto? Pedro, bebendo um galão, respondeu friamente: não é ódio, é tradição.
Nossa família é católica. O que você faz com Ana? Não é certo. Sofia rebateu, os pais discordavam. Eles viam amor. Pedro riu amargo, eles te mimavam para evitar escândalo. Agora, sem eles, a verdade sai. A conversa terminou em impasse, mas Sofia saiu fortalecida, percebendo que o problema era dele, não dela. Rita, por outro lado, mostrou rachaduras. Em uma ligação surpresa, chorou. Eu sinto falta dos pais, Sofia. Mas o que você é me assusta. E se for contagioso? Sofia, chocada, respondeu: não é uma doença, Rita. É quem eu sou. Isso plantou sementes de dúvida em Rita, que começou a questionar suas crenças, lendo sobre direitos LGBT em segredo. O caso avançava, com peritos testemunhando sobre leis de herança, discriminação por orientação sexual é ilegal sob a Constituição portuguesa. Mas o advogado adversário contra-argumentou com valores familiares, citando casos antigos. Sofia, exausta, encontrou consolo em Ana, mas uma briga eclodiu quando Ana sugeriu casamento, para provar nosso compromisso. Sofia recuou, não agora, com isso tudo. Parece forçado. Uma reviravolta veio quando uma tia idosa depôs a favor de Sofia. Maria me contou que amava Sofia como era. Planejavam deixar tudo igual. Pedro enfureceu, acusando suborno, mas era verdade. O juiz inclinava-se para Sofia, mas adiou a decisão, prolongando a agonia. Enquanto isso, Sofia enfrentava danos colaterais, perda de amigos conservadores, olhares no estúdio de arte onde trabalhava. Ana apoiava, mas o stress testava o relacionamento. E se isso nos quebrar? Perguntou Sofia. Ana, não vai se lutarmos juntas. A alta tensão culminava em uma manifestação LGBT fora do tribunal, com cartazes Justiça para Sofia. Pedro via isso como provocação, fortalecendo sua resolução. Rita, porém, hesitava, confrontando Pedro. E se estivermos errados? Ele acalou, não estamos. Sofia, em terapia, explorava malta nocê, aceitar menos para paz ou lutar pelo certo, arriscando tudo. A escolha a definia, mas o preço era isolamento crescente. A decisão do tribunal veio como um raio em céu claro. Sofia ganhava sua parte igual da herança, com o juiz declarando discriminação inaceitável em uma sociedade moderna. Pedro e Rita apelaram imediatamente, prolongando o inferno, mas Sofia sentiu um vislumbre de vitória. No entanto, a celebração foi curta, a família se fragmentava irremediavelmente, com tios tomando lados e primos se distanciando. Saindo do prédio, Sofia abraçou Ana sob flashes de repórteres. Conseguimos, sussurrou Ana, mas Sofia via o custo nos olhos cansados da namorada. A mídia transformara o caso em símbolo. Mulher lésbica vence batalha por herança, headlines no Expresso. Grupos conservadores protestavam, citando ataque à família tradicional, enquanto ativistas aplaudiam, convidando Sofia para palestras. Internamente, o conflito de Sofia aprofundava. Ganhar significava validar sua identidade, mas perdia os irmãos. Em uma carta anônima, Pedro escreveu: Você destruiu nossa família. Os pais se envergonhariam. As palavras ecoavam, alimentando noites de insônia onde Sofia questionava decisões passadas. E se tivesse casado com um homem, como Rita sugerira anos atrás? Ana notava a distância. Você está se afastando de mim também? Uma confrontação veio durante um jantar romântico em Bairro Alto. Ana propôs: vamos nos casar após isso. Mostrar ao mundo. Sofia hesitou, não é o momento. Sinto que traio os pais ao expor tudo. Ana explodiu, trair? Eles te amavam. São seus irmãos os traidores. A briga escalou, Ana saindo furiosa, deixando Sofia sozinha com vinho azedo. Rita, meanwhile, passava por uma crise. Lendo livros sobre sexualidade, ela confrontou seu preconceito, recordando momentos de infância com Sofia, brincadeiras em praias do Algarve, segredos compartilhados. Eu a amo, mas odeio o que ela representa, confessou um padre em confissão. O padre, progressista, respondeu: o amor de Deus é inclusivo.
Isso a abalou, levando-a a contatar Sofia secretamente. Podemos conversar? Sem Pedro. Elas se encontraram em um parque em Belém, sob o sol poente. Rita chorou, eu errei. O medo me cegou. Mas Pedro. Ele não muda. Sofia, tocada, abraçou a irmã, ainda à esperança. Mas a reconciliação era frágil. Pedro descobriu e cortou Rita financeiramente, forçando-a a escolher lados. Ana, sentindo-se traída pela hesitação de Sofia, considerou terminar. Eu te amo, mas preciso de alguém que lute por nós sem dúvida. Sofia, em pânico, refletiu sobre sacrifícios, abrir mão da herança por paz familiar? Mas isso negaria sua essência. Em terapia, explorou, o certo é relativo. Lutar me fortalece, mas dói. O apelo no Tribunal Superior em Coimbra trouxe mais drama. Testemunhas novas, um amigo dos pais confirmando aceitação. Pedro contra-argumentou com e-mails antigos onde o pai expressava preocupação inicial. Veja, ele duvidava. Mas Sofia rebateu, ele evoluiu. Como Portugal evoluiu. Sociedade reagia, petições online, debates na TV. Sofia depôs novamente, voz firme. Minha orientação não me torna menos filha. O juiz, influenciado, manteve a decisão original. Pedro enfureceu, declarando, nunca mais falamos. Com a herança em mãos, a casa vendida, dinheiro dividido, Sofia enfrentava vazio. Ana a pressionava por compromisso, mas Sofia precisava de espaço. Uma viagem solo ao Porto a fez refletir, visitar túmulos dos pais, sussurrando, vocês me guiariam? Ela retornou decidida, propor a Ana. Mas uma traição final, Rita, sob pressão de Pedro, retirou apoio, testemunhando contra no último minuto. Eu menti antes. Os pais se envergonhavam. Sofia, chocada, viu a irmã como marionete. O juiz desconsiderou, mas o dano emocional era profundo. Ana, vendo Sofia quebrada, ofereceu ultimato: escolha nós ou o passado. Sofia escolheu o amor, mas o custo era alto, isolamento total da família. Altatrão atingia pico, com Sofia questionando moralidade. Era certo priorizar si mesma? A sociedade julgava, mas ela seguia adiante, ferida mas resiliente. Com a herança assegurada, Sofia mudou-se com Ana para um apartamento maior em Lisboa, tentando reconstruir. Mas as cicatrizes pulsavam, sonhos com pais a acusando de divisão familiar acordavam soando. Ana tentava consolar, foi justiça, amor. Mas Sofia via o preço. Rita, agora distante, enviava mensagens esporádicas de arrependimento, enquanto Pedro a bloqueava em tudo. O relacionamento com Ana tensionava. Ana, promovida em seu escritório de arquitetura, queria estabilidade. Vamos adotar? Construir nossa família. Sofia, ainda processando luto, recuava. Não estou pronta. Sinto que traio os meus. Discussões viravam rotineiras, com Ana acusando: você vive no passado. Eu sou seu presente. Sofia, defensiva, respondia: você não entende a pressão social. Em Portugal, ser lésbica ainda luta. Uma oportunidade surgiu. Sofia foi convidada para um painel sobre direitos LGBT na Universidade de Lisboa. Lá, compartilhou sua história, recebendo aplausos. Minha família me apagou, mas eu me reescrevi. Isso a empoderou, mas atraiu backlash, e-mails odiosos de conservadores e quando preconceitos enraizados em regiões rurais. Rita, lutando internamente, divorciou-se de seu marido conservador, questionando tudo. Ela contatou Sofia: você me abriu os olhos. Posso visitar? Sofia aceitou, cautelosa. No encontro, Rita admitiu: Pedro me manipulou. Sinto falta de ser irmãs. Elas choraram, reconstruindo pontos frágeis. Mas Pedro descobriu e ameaçou: escolha, eu ou ela. Sofia enfrentava dilema ético: perdoar Rita completamente, arriscando mais traição? Ou cortar, protegendo-se? Ana aconselhava cautela, ela te machucou antes. Mas Sofia via redenção, todo mundo merece chance.
Altatrão veio quando Pedro, falindo seu negócio por stress, pediu ajuda financeira a Sofia. Só um empréstimo, por favor. Sofia, tentada a recusar, refletiu: vingança ou compaixão? Ela ajudou, mas com condições: reconheça meu direito de ser eu. Pedro recusou, gritando: nunca. O laço se rompia definitivamente. Ana, frustrada com a indecisão de Sofia, propôs separação temporária, preciso de espaço. Sofia, devastada, concordou, mas o vazio a consumia. Sozinha, ela explorou a identidade, voluntariando em abrigos LGBT, ajudando jovens com histórias semelhantes. Sua família te rejeita? Lute, mas cuide de si, aconselhava. Rita, escolhendo Sofia, cortou Pedro. Elas se reconectaram, Rita admitindo: meu preconceito era medo do desconhecido. Juntas, visitaram túmulos dos pais, honrando memórias. Sofia sentia paz parcial, mas Ana faltava. Em uma conferência em Faro, Sofia encontrou Ana por acaso. Senti sua falta, disse Ana. Elas conversaram horas, Ana admitindo: eu pressionei demais. Entendo sua dor agora. Sofia, eu hesitei por medo. Mas te amo. Elas se reconciliaram, mais fortes. Porém, uma reviravolta: Pedro, arrependido após terapia, contatou. Errei. Posso tentar? Sofia, com Rita e Ana ao lado, aceitou uma reunião. No café, Pedro chorou: o preconceito me cegou. Perdei? Sofia, tocada, perdoou condicionalmente: mostre mudança. O processo curava, mas danos perduravam. Sofia refletia sobre escolhas: lutar valera? A sociedade evoluía, mas devagar. Seu relacionamento com Ana florescera, planejando casamento. No entanto, dúvidas morais persistiam: era certo impor aceitação? Ou o amor familiar exigia sacrifícios? Com o casamento marcado em uma capela secular em Sintra, Sofia e Ana simbolizavam triunfo sobre a adversidade. Convidados incluíam amigos LGBT, Rita e, surpreendentemente, Pedro, que aceitara convite após meses de terapia familiar. Estou aprendendo, disse ele, awkward mas sincero. Rita, madrinha, sorria: vocês merecem isso. Mas tensões subjacentes borbulhavam. Durante preparativos, Sofia questionava: e se os pais vissem isso como provocação? Ana respondia: eles veriam amor. A cerimônia, sob sol português, foi emocionante: votos trocados, lágrimas fluindo. Jornais cobriram: herdeira vitoriosa casa-se, simbolizando progresso. Pós-casamento, desafios surgiam. A adoção. O processo em Portugal permitia casais homoafetivos desde 2016, mas burocracia e preconceito atrasavam. Sofia, ansiosa, via nisso teste final. Queremos uma família nossa. Ana concordava, mas stress revivia brigas antigas. Pedro, tentando redenção, ajudou com contatos, mas uma discussão eclodiu quando ele sugeriu: talvez uma criança precise de figura paterna. Sofia rebateu: amor basta. Rita mediava, crescendo em empatia. Sociedade reagia misto: apoio online, mas protestos conservadores em Braga, e quando debates nacionais sobre educação sexual nas escolas. Sofia, agora ativista, palestrava: minha jornada mostra que preconceito custa caro, famílias se quebram. Internamente, Sofia lidava com trauma residual, flashbacks de rejeição, terapia contínua. Ana apoiava, mas admitia: às vezes, sinto ciúme do seu foco na família. Elas trabalhavam nisso, fortalecendo laços. Uma adoção bem-sucedida veio: uma menina de 5 anos, Maria, em homenagem à mãe de Sofia. A criança trouxe alegria, mas desafios: explicar origens, lidar com bullying potencial. Pedro e Rita visitavam tios improváveis, aprendendo a amar incondicionalmente. Anos passavam, Sofia refletindo sobre jornada, de apagada a empoderada. Mas o custo, anos de dor, relacionamentos fraturados, a fazia questionar: valera?
Em um jantar familiar, com todos reunidos, Sofia propôs brinde ao amor que vence. Pedro assentiu e ao perdão que cura. No entanto, dúvidas éticas permaneciam. Em uma sociedade dividida, forçar aceitação era certo ou paciência era virtude. A história de Sofia terminava não em final feliz perfeito, mas em equilíbrio precário, convidando reflexão. Foi certo Sofia lutar pela herança, mesmo sabendo que isso destruiria laços familiares irremediavelmente?